para o outro. E para a gente olhar para o outro, nós precisamos olhar para o outro para além da lente que a gente tem. Então eu gostaria que vocês olhassem para essa tirinha, que é muito interessante, do Mickey Mouse, né? Afinal o Gonçalo está cada vez melhor. É a centopeia que está ouvindo alguém gritar, ai, 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 e ela lá, ai, quanto escândalo. E aí ela vem e diz assim, você só quebrou uma perna. E ela está falando isso para quem? Para o Saci. Olha que interessante essa tirinha, tá? A centopeia achou que era muito escândalo, né? O Saci quebrar uma perna. Entretanto, é a única perna que ele tinha. Então, ela olhou para o outro na perspectiva, na lente dela. E, obviamente, que se ela tivesse sido um pouquinho mais sensível, ela ia perceber que o Saci não quebrou uma perna, não machucou uma perna. Ele machucou tudo que ele tinha. Então, a primeira coisa, quando a gente olhar para o outro, a gente tem que olhar sem a lente de nós mesmos. Sem aquilo que é a nossa representação, o nosso padrão. Gente, o outro não é aquilo que a gente quer que ele seja, ele é o que ele é. O outro não é aquela peça do quebra-cabeça que você pensa que vai encaixar no cenário que você construiu, não é. E o outro aqui, gente, é qualquer outro. É o outro mais próximo e mais íntimo e o outro que é o diferente de mim, o que está mais distante. Então pode ser meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, meu colega de trabalho, meu vizinho, o motorista do ônibus, a pessoa que trabalha comigo, o meu aluno, o meu professor, o meu diretor, o meu coordenador, os meus professores. Todos esses são os outros. Meus queridos e minhas queridas, se a gente quer construir relações humanas mais solidárias e mais éticas, além de olhar para a gente mesmo, a gente tem que olhar para o outro com a lente dele e não com a nossa lente. Tá? E aí, então, nós temos também uma outra figurinha, olhar para o outro, sem o preconceito. Olha lá, a família chegou e quando viu, ela se assustou demais. Por que que ela se assustou demais? Porque ela não percebeu que era um simples Papai Noel com um saco de presentes. Ela enxergou uma uma caveira. Então, meus queridos, é isso que eu estou dizendo para vocês. Quando a gente olha para o outro, a gente tem que olhar com a lente dele, mas a gente tem que olhar sem os nossos preconceitos principalmente, porque senão a gente enquadra, né? Então a pessoa vem conversar com a gente põe nesta caixinha, o outro nesta, o outro naquela, e aí é interessante porque diz assim, aquele ali, ele é muito enjoado, então a gente põe nesta categoria dos enjoados, e a gente tem aí um jeito de lidar com ele. Não, aquele ali, ele é muito apressado, fala muito depressa, pensa muito rápido e me dá até ansiedade. Eu ponho na outra caixinha. Não, esse daqui eu gosto bastante, então eu ponho uma caixinha mais perto. Ou seja, a gente vai enquadrando, né? E às vezes a gente faz enquadramentos muito perigosos. Então, cuidado com o preconceito quando a gente olha para o outro, tá? A gente tem que olhar para o outro. Eu gostaria que vocês percebessem muito bem a diferença e a completude dessas três palavras. A gente tem que olhar para o outro com empatia, com alteridade e compaixão. Olhar com empatia é entender o outro do ponto de vista da inteligência, do pensamento, da cognição, da reflexão, né? É olhar para o outro como um outro, né? Considerar o outro numa perspectiva muito diferente da sua. Ele não é você. E você tem que pensar isso, tá? Então, deixa que você tem que perceber que ele é diferente e deixar que ele seja diferente. Pronto. Isso é ser empático, tá? Eu não preciso que o outro seja aquilo que eu sou, aquilo que eu gostaria que ele fosse, tá? Mas eu também preciso olhar com alteridade. Alteridade é aceitar o fato que o outro é diferente e nem por isso é inimigo. Olha que interessante, tá? Olha aí, é uma questão mais cultural, antropológica. Se o primeiro estava, vamos supor, na dimensão cognitiva, a segunda, a alteridade está numa dimensão mais antropológica, tá? Então, o outro é diferente e ele é um indivíduo social
interdependente de mim, porque ele está num contexto social, mas ele está em outra cultura, ele tem outras regras, ele tem outra referência, ele tem outros dogmas, outra crença, outro jeito de dançar, outro jeito de vestir, outro jeito de comer. E eu tenho que entender que isso é tão belo e tão bonito e tão interessante e bom quanto os meus. Então, é dar o direito de exercer a sua marca cultural. Isso é alteridade. Então, empatia, entender com a cabeça, pensamento. O outro é diferente, penso. Alteridade. Culturalmente, eu lhe dou o direito de ter manifestações diferentes legítimas, todas legítimas. Mas também eu tenho que ter compaixão. O que é compaixão? Sofrer com, compadecer, sofrer com. Ter compaixão é compartilhar do sofrimento do outro, mesmo não estando sofrendo. É não ser indiferente ao sofrimento do outro. Meus queridos, não ser indiferente ao sofrimento do outro. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos deixando os nossos corações com muita calosidade. Nós estamos deixando os nossos corações empedernidos. Sabe por quê? Porque a gente começa a olhar, por exemplo, um noticiário às 10 da noite, porque a gente acha que pode estar informado, e aí assiste lá a televisão. E a gente vê, por exemplo, o caso que aconteceu aqui ontem, né? A cidade do México, tantas pessoas morreram, uma escola caiu sobre crianças, tem mais de 100 e tantas pessoas que aí, as pessoas perdendo todo aquele desespero. A gente assiste e diz, nossa, que tristeza. Vira e deita e dorme o sono dos justos. Esse tipo de distanciamento, sem perceber o sofrimento, porque isso é um terror na vida das pessoas, está nos deixando cada vez mais no micromundo também empedernidos, mais duros, com menos olhar de compaixão. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos olhar para o sofrimento dos outros e perceber o sentimento da gente e exercitar esse olhar compadecido, né? Sentir paixão, sentir dor, né? E passar pela gente, né, um pouco desse sofrimento para que a gente possa, de fato, fazer com que o outro seja respeitado pelos nossos posicionamentos, pelas nossas palavras, e que a gente aprenda a não ter posicionamentos tão agressivos, né, e antiéticos, e sem o mínimo de civilidade como aqueles que a gente apontou no começo aqui da nossa fala, tá? Então, a empatia é aquilo que nos habilita a entender o outro, a alteridade a aceitar o outro, o fato que o outro é diferente de nós. E a compaixão é sentir com o outro, um reconhecimento que se você sente, se o outro sente, eu também sinto. Se você sente alegria, eu sinto. Se você sente dor, eu sinto. Eu sou feliz porque você é feliz, mas eu sou triste porque você é triste, porque você está com dor. Então, olha lá, entender o outro, empatia, aceitar as manifestações do outro, alteridade, sentir com o outro compaixão, ok? Vamos lá. Como é a minha convivência com o outro que não é tão perto de mim? Agora é um outro problema. Por quê? As pessoas da minha família mais ou menos pensam como eu, então eu aceito, né? As pessoas da minha religião têm o mesmo dogma que eu, as pessoas que torcem pro meu time, né? Tem aí, vibra com o mesmo gol a hora que eu vibro. Então, aqueles que estão muito próximos, apesar de relações às vezes ásperas, né? São, vamos dizer assim, mais fáceis. Agora, como é que é a minha convivência com aquele que não está tão próximo? Olha a seriedade disso. E aí eu pergunto, olha só a pegadinha. Como é a tua convivência com quem é próximo? Vai te dar pista. Porque se com quem é teu parecido, teu quase igual, você não tem boa relação, muito menos você vai ter com aquele que é muito diferente, tá? Então, na verdade, quem pensa diferente não é seu inimigo. E, na verdade, a gente tem que deixar os outros se expressar como quiserem. Não precisam da nossa aprovação. Então, eu deixo você se expressar desde que eu concorde. Absolutamente não, né, minha gente? Vamos para frente. Então, a escola é o lugar do conhecimento que liberta,
do conhecimento que faz a gente sair do preconceito e trabalha o conceito, né? Para que a gente possa sair da intolerância para a tolerância. Porque às vezes a gente não tem aceitação plena, mas nós podemos, através do aprendizado das virtudes, do exercício das virtudes, né, ter o quê? Tolerância por aquele que é diferente, certo? Olha, nós precisamos compreender para tolerar, né? Nesse círculo, olha a imagem, nesse atual círculo de ódio, a tolerância não tem vez. Então tá lá a moça com o coraçãozinho, tentando entrar no círculo, mas alguém diz, você é gorda, você é coxinha, você é comuna, você é fuxiqueira, você é traveco, você é um paraíba, você é nerd, você é sapata, e vai lá, né? E a coitada da tolerância quer entrar no círculo e não consegue. Então nós precisamos compreender o outro para tolerar, né? Como é que eu vou tolerar o outro? Sabendo que as pessoas não são o que eu gostaria que elas fossem, elas são o que elas são. Eu preciso compreender como ela é para eu poder aceitar a minha gente. Eu gostaria de muito que esse cachorro voasse, eu gosto tanto do cachorro, se ele voasse ia ser uma maravilha. Ok, mas é a natureza dele não voar. Ele tem 4 patas, tem pelo, ele vai ser assim. Às vezes nós precisamos entender, eu não chamo de natureza, né? Mas essa inteireza da pessoa, tá? Eu preciso ver o que ela é e a partir daí estabelecer o que? Uma relação. Eu tenho que entender o modo de ser dela, não para justificar, não para dizer, ai, é um coitado e não pode mudar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, entenda o modo de ser da pessoa para você achar uma lógica de se relacionar com ela. E se relacionando com ela, com esse outro, você pode até, criando vínculo, criando uma conexão de convivência, né? Aí você pode estabelecer uma relação que pode salvá-la. Então, meus queridos, se o outro tem que mudar, mude você. Por quê? Porque é muito difícil você mudar a natureza do outro se você não estabelece um vínculo afetivo, um vínculo de respeito, que a sua posição e as suas palavras tenham peso para ele ou para ela. Então, meus queridos, entendam a lógica do outro, como é que ele funciona. Não justifica, não passa a mão na cabeça, mas entenda, muda você, se aproxima e tenta fazer com que ele, de fato, perceba, né, aquilo que ele está manifestando, que talvez não seja tão bom e possa modificar, tá? Sem sentimento, as relações são superficiais. Sem sentimento, as relações são superficiais, tá? Com o pensamento, eu compreendo o eu e o outro. E com o sentimento, eu me integro ao eu e o outro. Então, eu preciso sentir com o outro. Então, se o pensamento revela, né, o sentimento vai valorizar. Querem ver? Eu pus aqui essa fotografia porque eu acho que é uma metáfora muito interessante, tá? Pensa só. Vou dar um dado de realidade. Eu estou andando pela rua lá, né, com umas folhas caídas, encontro uma fotografia de um grupo de pessoas na calçada, eu passo por ele. Mas se eu olho para a fotografia e vejo que é uma fotografia da minha família, imediatamente eu pego, né, sopro, ponho no bolso, guardo, limpo a poeira, né? O que mudou nesse dado de realidade? Mudou o sentimento. Não era qualquer pessoa que estava ali como fotografia jogada no chão, era a minha família. Ele tem um valor para mim. Então eu fui resgatar. Vocês estão entendendo? Então o pensamento, ele revela, ele mostra o dado. Com o pensamento eu vi que era uma imagem, um grupo de pessoas de uma fotografia no chão. Só a metáfora, né, minha gente? Mas com o sentimento eu tive um vínculo de valor. Então eu peguei para resgatar. Então eu preciso ter sentimento, né? Se nós não temos interesse, se nós não temos, se nossa alma não vibra para entender o outro, né? Nós não vamos conseguir mudar a gente nem ele, né? Então a maneira de sentir o mundo é diferente da maneira de pensar o mundo. Então não basta só pensar o mundo. Nós precisamos senti-lo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta agora para você. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa de convivência harmônica? Então, olha, nós olhamos o eu, nós olhamos o outro de pertinho, o outro de mais longe, né? Então nós olhamos como é que tudo isso se dá comigo,
como é que as leituras que eu posso fazer de mim mesmo. Eu falei para vocês que o outro, né, ele é aquele que ele é e não o que eu quero que ele seja. E eu também falei para ele, né, para vocês, que ele, né, não pode ser emoldurado nas caixinhas do eu concordo, eu discordo da minha vida. Ele é completamente outra pessoa, né, completamente outro eu, ele não é o meu eu, tá? E eu mostrei para vocês o perigo dos preconceitos e como a gente pode exercitar a tolerância a partir do sentimento, da aproximação, né, de saber aquilo que o outro é. E como eu sei se eu sou esse outro, que é difícil de ser trabalhado, que é difícil de se conviver, esse outro que cria desarmonia? Olhem no espelho. O que é olhar no espelho? A gente olha para o outro como espelho da gente mesmo. Se a gente está vendo muito problema no outro, se a gente está vendo que o outro é muito ranzinza, muito chato, muito estúpido, muito impaciente, muito grosseiro, é porque muitas vezes o problema pode estar em você. Então, faça o exercício do espelho. Às vezes a gente enxerga no outro aquilo que a gente é. Então, uma das formas da gente perceber se é intolerante é olhar como são aqueles que estão na nossa frente. Agora, presta atenção. Essa questão do espelho. Se a gente vai diante de um espelho e olha o nosso rosto e vê que tem uma sujeira no rosto, nosso relacionamento com o outro, a gente vai limpar o espelho ou vai limpar o rosto? Limpar o rosto. Então, se a gente está olhando o nosso relacionamento com o outro, que tem muita agressão, muita desarmonia, muita briguinha, muita fofoca, muita falta de bondade, muita arrogância, muita soberba, né? Se tem muita inveja, tá, na nossa fala e etc, etc, não é o outro que a gente tem que limpar, né? O espelho é o rosto da gente. Então, comecemos pela gente mesmo, certo? Tá? Aceitar as pessoas, né? Como elas são, e vamos buscar as formas de nos relacionar bem. Às vezes, minha gente, não é fácil a gente mudar o que a gente sente. Todos nós sentimos e as nossas emoções, elas fazem parte da nossa natureza plenamente humana. Então, a gente sente o que sente, certo? Mas, se eu não consigo transformar muito o que eu sinto, eu posso aprender, me habituar, né, a tratar bem os outros. E tratando bem aos outros, eu vou ter relações melhores. E tendo relações melhores, possivelmente eu possa trabalhar melhor as minhas emoções e, obviamente, dos outros. Então, não importa a tribo, somos todos iguais, tá? Ok?